Salmo capítulo 1. Eu quero falar com você sobre a busca da felicidade, como ser feliz. Algo que é muito estranho para nós ouvirmos isso. Parece que dá um certo medo quando um pastor ele diz para a igreja: olha, eu vou falar para vocês como você consegue ser feliz, como é possível ser feliz. O homem está tanto no centro da vida de si mesmo, e algumas vezes no culto, não é? É o centro da mensagem, é o centro do louvor, é o centro de tudo, e parece que existe um problema sério em falar sobre a felicidade do homem, e falar sobre o desejo de ser feliz, sobre o direito de buscar a felicidade, sobre o plano de Deus para tornar o homem feliz. E quando nós chegamos nessa época do ano, passamos por essa passagem de ano, no final do ano nós fazemos aquele balanço, como foi o ano que passou, quais foram as minhas realizações. Em alguns aspectos nós nos entristecemos, porque nós não alcançamos aquilo que desejávamos. Ou aconteceram ali alguns episódios, alguns eventos na nossa vida que realmente nos levam a lembranças, especialmente no Natal, no Ano Novo, talvez naquele primeiro Natal, primeiro Ano Novo, sem a presença daquela pessoa que nós tanto amamos, ou ao lado de alguém que nós amamos tanto e que sofre tanto. Essa fase de final de ano é bem emotiva, nos leva realmente a experimentar várias emoções. Há um choque de alegria e de tristeza, e nós nos tornamos seres bipolares, vamos dizer assim, não é? Quando começamos o ano, há uma nova expectativa, há uma passagem, e nós então entendemos que há novas expectativas, há uma nova perspectiva de vida, talvez. Há ali sonhos plantados, expectativas aguardadas, e nós podemos então pensar: será que neste ano, serei mais feliz ou alcançarei aquilo que tanto desejo para ser feliz? Sei que vocês estão agora passando por um mês de celebração de aniversário de mais um ano de vida como igreja. E há um momento de lembrar do passado, como tudo começou, e olhar para o futuro com o desejo de buscar alegria no Senhor, de novas realizações. E o ano passado foi muito especial para nós como família, especialmente a partir do segundo semestre. Parece que em julho virou uma chavinha lá em casa e nós tivemos a revolta das máquinas. Já ouviu falar da revolta das máquinas, sabe? Daquele filme tipo De Volta para o Futuro, que as máquinas se revoltam contra os homens. Parece que a maioria dos nossos eletrodomésticos começaram a queimar. Tudo aquilo que nós tínhamos de máquina começou a pifar. Nós começamos a perceber um prejuízo louco lá em casa. E a gente só fazendo as contas daquilo que nós deveríamos arrumar, daquilo que nós deveríamos arcar como prejuízo. Tivemos que mudar de casa, foi uma loucura. Nós fomos surpreendidos com a notícia da mudança de casa quando nós estávamos de férias. Ou seja, retornamos de férias já imaginando a correria que seria para encaixotar tudo e na correria fazer a mudança da casa. No meio disso tudo, depois que já estávamos ali na casa, mas ainda não estava tudo em ordem, naquela bagunça toda, a minha esposa faz uma aventura. Ela vira uma panela com água fervente nos 2 pés. Maravilha! Né? E aí ela disse para a mãe dela: mãe, não falta acontecer mais nada. Eu falei: fica quieta. Falta sim, falta. Não fala isso. Tem muita coisa que pode acontecer. Foram momentos intensos para a gente. Intensos. No final do ano, meu sogro com uma enfermidade ainda um pouco estranha no seu pé, que ainda estamos ali aguardando resultados de exames para investigar, passando o Natal na casa da minha sogra. Quando você passa o Natal na casa da sogra, a coisa não vai muito bem. Sempre tem uma notícia ruim para acontecer. Aí meu pai me liga: Evandro, tentaram entrar na sua casa.
Tá vendo? É só ir visitar a sogra que isso acontece. Aí ele me manda as fotos. E olha como Deus é realmente impressionante. A minha casa, ela teve a cerca rompida, a cerca elétrica, porque o vizinho pediu. Ele estava construindo a casa, então os pedreiros precisavam fazer um reboco. E hoje não se respeita muito uma distância de uma casa para outra, é praticamente uma casa construída em cima da outra. Então ele precisou romper a cerca elétrica para fazer aquele reboco, e o ladrão muito esperto aproveitou esta oportunidade. E uma vizinha, naquele exato momento, viu ele em cima do muro, pulando para minha casa, fez um griteiro na rua. Ali tinha um policial aposentado, ali esperto da vizinhança, marido de uma irmã da nossa igreja, que estava pronto para agir. Meu outro vizinho de muro, do outro lado, também. E pegaram este rapaz com todo carinho, aguardaram, conversaram com ele, e ele confessou, depois comovido com a ação da vizinhança, não é? Que ele não retornaria para aquele lugar, foi levado, enfim, mas entraram em casa lá o meu pai, meu cunhado com a polícia, viram que não faltava nada. E nós podemos, então, louvar a Deus no final do ano, lembrando de tudo o que aconteceu. A princípio, nós não contamos para as crianças para não assustar, mas depois começamos a refletir sobre a ação de Deus em todas as circunstâncias. Interessante que no momento daquela tempestade toda, nós podemos ser atendidos pelo amor dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Em vários momentos, no meio desse turbilhão de emoções, eu mandava recado para o grupo da família: eu sou devedor a vocês. Vocês já fizeram muito por mim. E às vezes a gente consegue dizer isso para um estranho, ou para uma pessoa que a gente não tem tanto contato, mas para aqueles mais próximos a gente esquece de dizer isso. E nós podemos ser lembrados de dizer isso para os nossos familiares. Vocês nos amam tanto que nos deixam constrangidos. Vocês já fizeram demais por nós. A igreja, o tanto que a igreja fez por nós. E como Deus, na sua soberania, providenciou aquela vizinha para olhar para o muro da minha casa e ver aquela situação, e então pudemos refletir sobre isso e celebrar isso como provisão de Deus, nos alegrar no Senhor pelo cuidado dele com a nossa casa, com a nossa família. Irmãos, há sempre oportunidade para buscar a alegria, mesmo em situações tão difíceis. As circunstâncias não devem ditar a nossa alegria ou a nossa disposição para buscar a felicidade. E aí, no Salmo 1, nós veremos então como alcançar a felicidade. É interessante porque nós não sabemos como esse Salmo 1 chegou ali para ser organizado como o primeiro do saltério, né, desse conjunto de salmos. Mas aquele que organizou este livro foi muito sábio, que colocou este salmo como início deste grupo de salmos para realmente refletir sobre uma comparação entre os justos e os ímpios e como lidam então com a felicidade. E nós veremos então aqui, acompanhe a leitura comigo. Salmo capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, nós vemos aqui um clima muito interessante, típico
do livro de Salmos, onde nós temos aqui um contraste entre um grupo de pessoas, dois grupos de pessoas, na verdade. E ali um contraste também de uma busca por uma emoção legítima, saudável, mas com resultados diferentes. O livro de Salmos, ele realmente é muito atraente, especialmente para o Novo Testamento, que cita os Salmos muitas vezes. A igreja busca muito os Salmos. Já houve um tempo na história da igreja que o livro de Salmos era o cantor de hinos da igreja, em que a igreja só cantava os saltérios, só entoava aquilo que realmente estava nos Salmos. Mas os Salmos, ele lida com forças sentimentais contraditórias, sentimentos ambíguos, coisas assim, realmente forças do homem que realmente nos leva a reflexões profundas. Se nós avançarmos, nós vamos olhar, por exemplo, os Salmos de Asaf, que olha para as promessas da lei de Deus como promessas de bênção para os justos e de maldição para os injustos, para os ímpios. E quando ele olha a situação à sua volta, ele diz: Senhor, tem alguma coisa errada. O Senhor promete bênção para os justos, mas eles perecem. O Senhor promete maldição para os ímpios, mas eles são mais saudáveis que nós. Eles crescem, eles prosperam, eles se alegram na maldade, tudo dá certo com eles. E nós insistimos na justiça, na lei do Senhor, e olha a dificuldade que nós estamos vivendo. Então nós vemos no livro de Salmos um encontro de corações, vamos dizer assim. O coração de Deus e o coração do homem, colocado em choque. E nós vamos ver aqui o caminho que Deus nos dá, pelo Salmo 1, para buscar uma felicidade legítima. Em vários textos, nós vemos nas Escrituras que Deus deseja, sim, que o homem seja feliz. Nós não precisamos viver um ascetismo. O ascetismo era aquela teoria, aquela filosofia, para não dizer qualquer outra coisa, em onde, por exemplo, até mesmo Agostinho desenvolveu dizendo que a alegria era contaminada pelas concupiscências da carne, pelo desejo mal do homem. Então, a alegria, a felicidade deveria ser reprimida por causa da contaminação do pecado. Nós não precisamos evitar isso, mas há um caminho para uma felicidade legítima que Deus nos dá. E este salmo, ele já começa a falar sobre isso. O Sproul, no seu livro Posso Ter Alegria em Minha Vida, ele cita uma tirinha, uma charge de Charles Schulz, que ele disse que a felicidade é um cachorrinho peludo. Ele também fala daquela música da década de 80, Não Se Preocupe, Seja Feliz, do Bob McFerrin, onde ele retrata ali uma atitude irresponsável e arrogante. Não é essa felicidade que nós buscamos. E o salmista nos vai dar aqui o caminho das pedras para trilharmos e buscarmos uma felicidade saudável. A felicidade é uma preocupação tão grande para o homem, e nós ouvimos muito isso, não é? Eu quero ser feliz. Alguns chegam para a gente em busca de um aconselhamento e dizem: eu quero terminar o meu relacionamento porque eu tenho o direito de ser feliz. Ou eu quero construir este relacionamento porque eu tenho o direito de ser feliz. Alguns traduzem: a minha felicidade agora é a casa que eu consegui comprar. Olha, este emprego que eu conquistei é a alegria da minha vida. Como se determinadas coisas, determinadas conquistas, resumisse o sentido da sua vida. Não é isso que o salmista está dizendo. Veja, há uma felicidade legítima. Ela é muito desejada e Deus realmente mostra por meio da sua palavra que faz parte do plano dele que sejamos felizes. O reino de Butão tem o índice da felicidade, onde eles classificam ali se a nação está contente, satisfeita com aquilo que o Estado dá para eles ou não.
Veja, irmãos, será que vale qualquer coisa para ser feliz? Será que eu posso fazer qualquer coisa para alcançar a minha felicidade? Será que é isto que Deus nos ensina aqui? Será que é esta a palavra de Deus? Busque a sua felicidade a todo custo, atropele quem estiver na sua frente. O que importa é ser feliz. Ouça o seu coração, se ele te deixa feliz. Já ouviu esse conselho? Será que realmente é isto o que Deus nos dá, ou que nos fala? Esse salmo, ele apresenta, sim, dois caminhos: bênçãos e maldições. Bênção aqui ele traduz como felicidade, e a maldição ele traduz como um julgamento. O justo será feliz, o ímpio será julgado, ele será destruído pelo Senhor, ele perecerá. Há de fato uma comparação na Bíblia. Deus compara, por exemplo, Adão, o primeiro Adão e o último Adão, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú, Jacó, Davi, Saul. Ele chega ao ponto mais alto, Cristo e o anticristo. Há comparações de personagens, há comparações, há uma polarização, sim, nas Escrituras. Há uma polarização entre o bem e o mal. Hoje dizem, você precisa optar pela terceira via, o mundo está muito polarizado, não é? Mas essa polarização, ela existe. Parece ser loucura o que eu vou dizer, mas a felicidade falsa não é uma felicidade real. Veja, e aqui nós vemos o salmista dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele vai dizer aqui que feliz é o justo, que não faz ou não anda no caminho errado. Então, aqui ele já está dando o segredo para a felicidade. Veja, ele está deixando muito claro. O feliz é aquele que não anda no caminho do conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É aquele que sabe analisar muito bem com quem anda, com quem vive. Essa semana, confrontando um jovem, ele quis me convencer que é muito melhor ter relacionamentos fora da igreja do que na igreja. Eu disse sim, para você é muito claro isso, porque você não pertence à igreja e você quer justificativas para isso. Veja, quando você olha para a igreja, você olha com muito rigor para aquelas pessoas, porque existem pecadores fora e dentro da igreja. E quando você olha para a igreja, você olha como um juiz tirano, ou no seu olhar, muito, muito justo, muito exigente, que é incapaz de perdoar o pecado dos seus irmãos. Mas quando você olha para o mundo que te atrai, você é capaz de superar qualquer pecado com facilidade, porque lá o lugar que te atrai é o lugar que você pertence. Então veja, o justo, aquele que busca a felicidade, ele busca a felicidade no Senhor. Como faz isso? Andando com o povo de Deus. Andando com o povo de Deus. Irmãos, eu não sei qual foi a experiência dos irmãos na época da pandemia, mas eu desfrutei de algumas experiências com os meus irmãos lá em Bebedouro. Por exemplo, uma irmãzinha, uma jovem, uma senhora, né, solteirona, que ela ficava sozinha, ela se isolava na igreja. Então ela chegava por último nos cultos e logo quando terminava, ela já ia embora. Fazia pouco relacionamento. Ela tinha contato com poucas pessoas. Em determinado momento ela me liga e diz: eu preciso conversar com você. E ela me diz: eu não sei o que fazer. E chorando ela disse: eu sinto falta da igreja. E eu pensei: como?
Em determinado momento na vida dela, ela refletiu a importância que a igreja fazia na vida dela e ela disse: eu não consigo viver sem a igreja. Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso do convívio com as pessoas. Eu preciso desse contato. Quando ela terminou a pandemia, ela veio realmente disposta a ter comunhão. Já uma mulher que beija, abraça, está sempre lá com as mulheres, passou por uma luta com o câncer, venceu. Hoje ela é uma bênção para a igreja, visita os doentes, pede oração por eles, continua visitando o hospital. Mudou completamente. Ela percebeu a falta que o povo de Deus fazia na vida dela em meio à dor, em 2 momentos terríveis para a vida dela, da solidão por causa do isolamento, da pandemia, mas também depois por causa do câncer, que ela teve que passar por uma quimioterapia terrível. Ela percebeu que a igreja, o povo de Deus, provia para ela, como instrumento de Deus, a felicidade que ela tanto precisava. Hoje é uma bênção para a igreja e ela é tão abençoada. Ela aprendeu o que é ser feliz. Irmãos, quando nós vemos aqui, quando no contexto, quando o salmista ele se refere a este homem, ele está se referindo a qualquer ser humano, independente do seu gênero, independente de ser homem ou mulher, qualquer pessoa é feliz quando não anda no conselho dos ímpios, quando não se detém no caminho dos pecadores, quando não se assenta na roda dos zombadores, daqueles que fazem de tudo para tirar as pessoas do reino de Deus, do povo de Deus. Um psicólogo famoso nos Estados Unidos tinha um programa de rádio e ali ele recebia, atendia algumas pessoas ao vivo e em determinado momento ele atendeu uma mulher que disse que o marido dela era casado com um homem muito, muito rico, mas que apesar da sua riqueza, ela era uma pessoa muito infeliz. Ela era muito triste. E ela estava sofrendo por causa da sua tristeza. E ele, então, marca uma consulta no consultório dela, pede para ela ir lá. E ela diz que o seu marido, ele visitava constantemente Las Vegas e tinha ali as suas noitadas. E ele então diz para ela: exige dele uma noite assim, para você, que você possa desfrutar de todos os prazeres que ele desfruta em Vegas. E ela conseguiu isso por parte do marido. Determinado dia, o casal aparece no consultório desse psicólogo e o marido estava arrasado, completamente infeliz. E ele olha para ela, o psicólogo, e diz: você precisa procurar a sua felicidade. E eles saem do consultório e ela procura a sua felicidade. Eles se divorciaram e então esse psicólogo conta a conclusão da sua terapia no seu programa de rádio, dizendo: o casamento se desfez, mas o meu compromisso com ela foi cumprido, alcançado. Ela alcançou a felicidade dela. Será? Será? Irmãos, essa é a felicidade que propõe para todos nós. Esta é a proposta que nos fazem constantemente nas novelas, nas séries, nas conversas informais. Em alguns momentos, pasmem, mas em algumas igrejas, este é o conselho de alguns pastores. Escute o seu coração. O que o seu coração diz para você? Busque a sua felicidade. Seja feliz. Veja, foi a felicidade da conquista sexual, né, da felicidade da conquista sexual que levou Davi a cometer adultério com Batseba, e a felicidade de escapar do juízo que levou a mandar matar o marido dela. Ele buscou felicidade a todo custo. E Deus o puniu. A felicidade falsa não é real. Não é real. Parece óbvio dizer isto. Veja o que diz lá em Eclesiastes, capítulo 2. Salomão,
lá em Eclesiastes, capítulo 2, ele tem ali uma reflexão profunda de si mesmo, à sua disposição. Ele vai refletir sobre a sua vida e especialmente a sua vida com Deus. É interessante que ele fala da vida debaixo do sol, ou seja, um alcance limitado, e há algo depois do sol. E ele faz esse contraste e ele vai dar a conclusão no final do livro, mas no capítulo 2 ele diz assim, versículo 1, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. No versículo 4, Salomão diz, aprendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Veja no versículo 7, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Olha, era muito rico. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Versículo 8, ele continua dizendo, amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens. Veja o que ele diz, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele conclui aqui no versículo 11, dizendo, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Correr atrás do vento nos lembra da Dilma, né? Mas enfim, só fazia sentido para ela. Mas veja só, aqui o que nós temos, um homem que pediu em determinado momento na sua vida sabedoria para o Senhor. E Deus disse assim, Salomão, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar muito mais. Vou te dar poder, vou te dar riqueza. E Deus deu. Ele tinha tudo. Mas a lei do Senhor dizia para não se render ao poder e às mulheres. E foi exatamente isso o que ele fez. E se perdeu. Ele se distraiu com as bênçãos daquele que o abençoou. Ele não soube lidar com as bênçãos de Deus. Ele olhou para tudo aquilo que recebeu e considerou como mais importante do que o próprio doador das bênçãos. O resultado disso foi tristeza. Eu vi que era tudo vaidade, era loucura, não fazia sentido, era correr atrás do vento. E veja o que ele experimentou. Olha as circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias não determinam a minha felicidade. Aprenda com Salomão. Não é porque você é pobre que você deve ser triste ou deve ir para o crime. Não é por isso, não é porque você é rico que você deve ser feliz, que você deve ser arrogante. Não, as circunstâncias não devem determinar a disposição do seu coração, mas elas fazem isto quando você deixa o seu coração falar para você. Você deixa ele ensinar você tomar as decisões que ele quer que você tome. Salomão descobriu e buscou a felicidade no caminho errado, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, e ele não encontrou alegria. Irmãos, o que nós vemos aqui no versículo 1, nós devemos ser dirigidos pela palavra de Deus. Nós não temos domínio sobre as nossas emoções. Nós nos alegramos, inclusive, com a maldade. Provérbios diz isso. O tolo se alegra com a maldade. Não é verdade? Nós não temos domínio
sobre as nossas emoções. Por causa do pecado, nós não temos domínio. Você precisa de uma motivação para poder ficar com medo, ou para poder amar, ou para poder ser feliz. O grande problema é que em determinados momentos da nossa vida, com alguns eventos da nossa vida, nós deixamos o nosso coração determinar o rumo da nossa vida. E se nós, então, falarmos ao nosso coração, se nós pregarmos ao nosso coração, nós podemos controlar as nossas emoções. E veja o que diz no versículo 2. Davi aqui, acredito, ele é o autor desse salmo, do primeiro livro inteirinho, é Davi, ou seja, do livro 1, do Salmo 1 ao 41, mas ele diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. Irmãos, o justo encontra prazer na lei de Deus. Ele encontra prazer na lei de Deus. Agora, a lei de Deus, ela nos confronta. Ela nos diz quem somos de fato, de verdade. Ela não nos exalta. Ela mostra quão distante ou quão próximos estamos de Cristo e do propósito dele para a nossa vida, do ideal que ele planejou para nós. A lei de Deus, ela nos confronta. Muitas vezes, se você procurar ali com o coração aberto, pronto para ouvir a palavra de Deus, internalizar a palavra de Deus no seu coração, você vai se machucar. Você vai sentir dor, você vai sofrer. A palavra de Deus nos confronta. Ela realmente quebra todo o nosso ser para nos moldar realmente à imagem de Cristo. É assim que a Bíblia diz da relação dela conosco. O bem-aventurado, o feliz, o justo, ele encontra prazer na lei de Deus. Ou seja, se eu não posso controlar as minhas emoções, pela obediência à palavra de Deus, eu consigo controlar as minhas emoções. E veja, olha, eu lembro quando a Uli, a minha esposa, pediu para as crianças me chamarem com o pé todo queimado. Olha, irmãos, a cena não foi boa. A minha primeira reação foi pegá-la no colo e sair correndo para o carro. Eu não sei de onde veio força para isso, mas veio. Levei ela para o carro. Coloquei as crianças no carro. Saí correndo com elas, deixei na minha mãe, que era aqui pertinho. Fui para o hospital com ela. Veja, não senti alegria nenhuma nisso. Não fiquei feliz, é óbvio. Eu vi a minha esposa sofrendo uma dor insuportável. Dizem que a queimadura de água fervente dói muito forte. Teve um enfermeiro lá que me assustou lá com o grau da queimadura, mas enfim. Depois nós podemos refletir sobre isso e inclusive sobre a oportunidade de ensinar os meus filhos a cuidar um do outro. E como Deus, por meio de um sofrimento, nos ensina a amar um ao outro e cuidar um do outro. Mostrar amor verdadeiro, genuíno, sincero, disposição para servir ao outro, de cuidar do outro, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Isso nos deixa felizes. É possível identificar o plano de Deus e a ação de Deus moldando o nosso caráter, independente das circunstâncias, e então você encontra a felicidade, mas isso só é entendido no meio do povo de Deus. Por quê, irmãos? Porque o homem que anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, e se assenta na roda dos escarnecedores, tem uma visão de Deus deformada, e da perspectiva de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, é possível o homem encontrar a felicidade.
mesmo em meio ao sofrimento. Na verdade, sempre somos atraídos pelo que amamos. Esse é o grande problema. Às vezes, como eu disse para aquele jovem, se não há disposição dele para andar com o povo de Deus, é porque, na verdade, ele encontra quem ele ama, que não está ali no povo de Deus. Como é miserável o homem que corre atrás da felicidade independente de Deus. Veja no versículo 3, ele diz assim: o justo, o feliz, é como uma árvore, olha, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha aqui o sistema importante aqui, é da alimentação da árvore. A árvore boa deve ter uma raiz forte, profunda, bem alimentada. Veja, é necessário que seja alimentada ali pela água, para que tenha flores bonitas, fortes, fruto bom, doce, não azedo, não espinhos. E assim Jesus também nos compara como árvore. É este tipo de ensino que João também confronta e leva ao arrependimento dos pecadores, lá em Mateus capítulo 3. Há várias analogias aqui entre o homem e uma árvore. Em Jeremias 17, Deus também confronta o homem, comparando o homem que confia em si mesmo a uma árvore seca no deserto, e aquele que confia no Senhor a uma árvore plantada junto ao riacho. Feliz é aquele que se alimenta da palavra de Deus, que encontra prazer. E veja só, uma árvore não consome o seu próprio fruto. Ela está sempre disposta, então, a alimentar outros. Ela é altruísta. Há alegria em servir ao próximo, em fazer o bem do outro, em amar o outro, na comunhão com o outro. O salmista, então, aqui, ele fala de uma disposição do justo, do feliz. Veja que há um contraste. Sim, ele fala com quem ele deve ter comunhão e quem ele deve evitar. Ele fala, sim, aqui de uma disposição que ele deve evitar. Algo egoísta, uma visão, uma perspectiva de felicidade voltada para si mesmo. Isso ele deve evitar, mas ele deve olhar para uma perspectiva divina da felicidade. Que é possível o homem, sim, alcançar a felicidade quando ele caminha na vontade de Deus, nos planos de Deus, e ele então entende que com o povo de Deus há felicidade. Irmãos, você pode sofrer, mas se você estiver em comunhão com a sua igreja, olha, o seu sofrimento será amenizado. Em grande medida. Conversei com um jovem que acabou de se casar. Na semana do seu casamento, na semana posterior ao seu casamento, o patrão demitiu ele. Acabou de casar. Liguei para ele, fiquei emocionado conversando com ele. Cuidei dele como se fosse um filho. Tenho idade para ser pai dele. Muito jovem, muito novo. Construindo a vida dele. E interessante como ele confia na provisão de Deus, inclusive na comunhão dos outros homens, buscando conselhos de irmãos maduros, ministrando a palavra de Deus à sua esposa, incentivando ela também a encontrar o conselho ali das suas irmãs. E ele disse: pastor, eu estou realmente aflito, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. E ele então começou a contar as coisas que Deus fez na vida dele. E ele começou a contar as bênçãos de Deus para ele. A felicidade no cuidado amoroso de Deus em meio às aflições supera qualquer sofrimento, qualquer prejuízo, qualquer dor. Mas aquele que anda no caminho, veja só, do ímpio, ele será contaminado com uma visão distorcida da felicidade. Como você pode ser feliz?
Como você pode ser feliz com um patrão como este? E veja, ele elogiou o patrão para mim. Ele disse, eu nunca tive um patrão como esse. Homem honrado. Cuidava dos funcionários. Tinha interesse em ouvir os funcionários. Mas, pastor, eu não fui proativo quando eu deveria. Eu errei. Eu deveria fazer mais. E não fiz. Atitude de um crente. Esse é o justo. Que em meio ao sofrimento, busca a felicidade. Encontra. Porque ele olha para as circunstâncias da perspectiva de Deus. E não da sua própria perspectiva. Em vez de ouvir o seu coração, ele fala ao seu coração. Ele prega ao seu coração. Ele se enche da palavra de Deus. Agora, irmãos, e o ímpio? E o ímpio? Veja, versículo 4. Os ímpios, nós falamos até agora sobre o justo. O justo encontra a felicidade. Como nós encontramos a felicidade? Veja, a primeira resposta que eu te dou é caminhando com os justos, se enchendo da palavra de Deus, servindo, desfrutando da comunhão dos justos, fugindo dos ímpios. Sim, é isso que o salmista está dizendo aqui para nós. Agora é o justo. O justo. Versículo 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. É assim que é o ímpio. Eles têm pouca consideração por Deus, vivem para satisfazer as suas paixões, os seus desejos. É assim que eles vivem. É dessa forma que eles vivem. E alcançam uma vida miserável. Eu lembro de uma tia que elogiou uma parente pelo seu casamento e eu questionei ela. Falei, tia, mas essa pessoa casou com um ímpio. Ah, mas agora ela fez um bom casamento. Veja, ela tem uma vida estável. Ela tem dinheiro. E que miséria. Que miséria. As circunstâncias não determinam a minha felicidade. Mas quando eu me submeto à perspectiva de Deus, eu encontro a felicidade. Irmãos, aqui para finalizar, nós temos um julgamento. Veja que o Salmo, ele começa falando sobre felicidade, mas ele termina falando sobre destruição. Veja o versículo 6, ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele termina com destruição, ele faz uma comparação entre dois grupos de pessoas. Um grupo encontra a felicidade. Ele foge dos maus conselhos, do pecado, ele foge dos escarnecedores. Que são esses escarnecedores? Os zombadores. São aqueles que zombam da lei de Deus, que zombam da vida do justo, em submissão ao Senhor. Ele contamina com perspectivas egoístas, contaminadas pelo pecado, e faz de tudo para desviar o justo dos caminhos do Senhor. Esses são os zombadores. Caia fora deles. Você não deve ter companhia deles. Eu me lembro que eu tive que falar para um pai, recentemente, no final do ano passado. O filho dele postou um vídeo imoral nas redes sociais, não teve escrúpulo nenhum cuidado. Realmente postou um vídeo imoral nas redes sociais, e uma outra família disse para os filhos, não ande com aquele rapaz. E o pai desse rapaz ficou muito machucado. Como essa família pode dizer para os filhos deles não andarem com meu filho? Eu li Provérbios capítulo 4 com ele, e disse, veja o conselho que esses filhos estão recebendo dos seus pais. Dói em você, porque o seu filho é o perverso citado aqui no capítulo 4 de Provérbios. Dói. Eu sei, eu imagino a dor que você esteja sentindo. Eu sou pai. Eu sentiria essa dor. Há uma comparação. Você não deve se unir com qualquer um. Mas veja, o óbvio é algo interessante. Recentemente eu também li uma devocional do Paul Tripp, onde ele fala sobre como as palavras de Jesus que dizem que nós somos luz do mundo deveriam nos constranger, nos humilhar.
Porque o propósito ali não é se contaminar com o mundo, mas é realmente fazer de tudo para transformar o mundo por meio de Cristo. Ou seja, a luz do Deus invisível deve brilhar no homem visível. O julgamento aqui do salmista, versículos 5 e 6. Pois os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse verbo aqui, conhecer, ele é interessante. Ele não fala aqui de um conhecimento intelectual, mas ele fala aqui de um conhecimento de que Deus realmente conhece as intenções, a sua vida e o escolheu para si. Ele providenciou tudo o que seria necessário. E veja só, ele diz, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aqui ele conhece esse caminho dos justos. Você vê graça no texto. O justo, ele é justo pela graça de Deus. Mas os ímpios realmente perecerão. Esse salmo ele começa com essa ideia da felicidade e termina com o conceito de destruição. E veja só, irmãos, eles receberam a bênção de Deus, o povo de Israel. E vocês também receberam as bênçãos de Deus na nova aliança. Nós, a igreja do Senhor Jesus. Para também sermos bênção na vida dos outros, uns dos outros. Isso nos caracteriza como igreja. Ou seja, viver em igreja nos leva à felicidade com Deus. Com certeza. Você pode planejar, então, o seu ano de estreitar os seus relacionamentos com seus irmãos, que os ajudarão a desviar dos caminhos dos maus, a olhar da perspectiva de Deus para as diferentes circunstâncias da sua vida. E você vai perceber que o povo de Deus, usado como instrumento de Deus, será usado para moldar em você uma disposição de felicidade, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Desafiadoras. Eles estarão ao seu lado. Fique perto de quem confronta os seus pecados. Eles te amam. Aqueles seus amigos que estão com você naquela falsa alegria, falsa felicidade, fazem isso? Mas o seu irmão, aquele que você acha que, puxa, ele está falando mal da minha vida, o que ele teve com isso? Quem ele pensa que ele é? Aí você pode perguntar para si mesmo, aquele meu amigo falaria isto para mim? Jogaria o pecado na minha cara? Irmãos, a felicidade está num relacionamento íntimo com o Senhor e com o seu povo. O justo se alegra, ele tem prazer. Sabe o que é esse meditar na lei de Deus? É aquela disposição que nós vemos dos judeus, quando eles recitam a palavra de Deus baixinho, em movimento. Isso é o meditar no texto hebraico. Interessante. E você vê que também o tempo imperfeito no hebraico fala que eles estão constantemente meditando, assim a disposição do justo, constantemente meditando na palavra de Deus, se enchendo da alegria de Deus, se moldando à imagem de Deus, mesmo em meio às circunstâncias. As situações não definem a sua felicidade. As circunstâncias não fazem isso. Mas a sua disposição de estreitar o seu relacionamento com o Senhor e de viver com o seu povo te levarão a viver uma vida de prazer na lei do Senhor, de meditação constante na lei do Senhor. E então você vai ter disposição de se alegrar, mesmo em meio ao choro. Mesmo em meio ao choro. Amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nós louvamos o Senhor pela sua palavra, que nos confronta, mas também nos consola e nos instrui. Uma palavra que realmente nos leva a enxergar a verdade sobre o nosso coração. E enxergar como somos tolos quando ouvimos o nosso coração, os nossos desejos, quando tentamos realizar os nossos sonhos a qualquer custo, e então definimos como estas realizações egoístas, pessoais, como sinônimo de felicidade e sentido da vida para nós. Senhor, nos perdoe por isso. E nós te louvamos porque a sua palavra confronta exatamente essa disposição em nós. Mas também te pedimos, Senhor, que o Senhor, pela comunhão dos nossos irmãos, possa nos levar a uma meditação constante. Nos coloque, Deus, essa disposição em nosso coração, por meio dos alertas dos nossos irmãos, por meio do estímulo dos nossos irmãos, por meio dos exemplos dos nossos irmãos, que possamos, Senhor, encontrar prazer maior na sua palavra e na comunhão com o seu povo. Que possamos, Deus, servir os nossos irmãos e também alcançar os perdidos como uma árvore saudável, que dá de si ao outro, que mostra as suas virtudes como folhas lindas, mas que também concede os frutos bons para que as pessoas possam ser alimentadas dele. Que o Senhor, ó Deus, possa, na sua misericórdia e graça, então, transformando o nosso caráter, moldar também o povo de Deus, para que sejamos, Deus, um modelo e sejamos, Senhor, um caminho atraente para os perdidos neste mundo caído. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe a todos.